Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Milione. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos Souza Pasco. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo dos Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wélio Rodrigues da Silva. Presente. Solicito aos senhores vereadores que coloquem de pé. Verificando o número legal, declaro aberta a sessão para iniciarmos nossos trabalhos. Comunico que serão distribuídas a vossas excelências cópias das atas da 30ª reunião ordinária realizada em 29 de agosto de 2023, da 31ª reunião ordinária realizada em 11 de setembro de 2023 e da 32ª reunião ordinária realizada em 11 de setembro de 2023, para que leiam a fim de apreciarmos na próxima reunião ordinária. Não havendo atas a serem discutidas e votadas, solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências recebidas. Ofício 45.624, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ricardo Domingos de Andrade, juiz de direito, solicitação FAS. Ofício 17/2023, Departamento de Promoção Social, Thalita Aparecida da Silva Souza, diretora, solicitação FAS. Ofício 62/2023, Escola Municipal Marieta Miranda Couto, direção, solicitação FAS. Correspondências expedidas. Ofício 246/2023, aos familiares do senhor João Batista Pereira da Silva. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação no veto integral do projeto de lei número 16 de 2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de dispositivo de segurança nas escolas das redes municipais e de ensino, e no veto parcial do projeto de lei número 17 de 2023, que institui o Programa Municipal de Prevenção contra atentados violentos praticados nas dependências das escolas públicas e privadas do município de Matias Barbosa e de outras providências, e da emenda número 01, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, da emenda número 2, de autoria da Comissão de Serviço e Políticas Públicas do município, Urbanismo e Cidadania, e dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, e Serviços Políticos Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, na proposição de lei número 29 de 2023, que dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais ativos, inativos, comissionados, agentes políticos, conselheiros tutelares e pessoal contratado do Poder Executivo no exercício de 2023. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao veto na proposição de lei número 16/2023. Relatório. De autoria dos vereadores Diego Damasceno Milione, Julimar de Assis Souza, Leonel Geraldo dos Santos, foi protocolada em 2 de maio de 2023
a proposição de lei número 16/2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de dispositivo de segurança nas escolas da rede municipal, estadual e privada de ensino. Aprovada em segunda discussão e votação na reunião do dia 7 de agosto de 2023 e encaminhada para o Poder Executivo no dia 9 de agosto de 2023, o qual, no dia 29 de agosto de 2023, encaminhou comunicado de veto integral ao referido projeto, acompanhado pelas respectivas razões. Fundamentação. O relator desta comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto contrário ao veto na proposição de lei número 16/2023, sendo acompanhado pelo presidente, sendo o secretário favorável ao referido veto. Conclusão. Em face ao exposto, a comissão opinou contrário ao veto à proposição de lei 16/2023. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 11 de setembro de 2023. Anselmo Hilton Leopoldino, presidente. Wélio Rodrigues da Silva, relator. José Carlos Souza Páscoa, secretário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao veto parcial na proposição de lei número 17/2023. Relatório. De autoria do vereador Anselmo Hilton Leopoldino, foi protocolada em 2 de maio de 2023 a proposição de lei número 17/2023, que institui o Programa Municipal de Prevenção contra Atentados Violentos praticados nas dependências das escolas públicas e privadas do município de Matias Barbosa e da outras providências. Aprovada em segunda discussão e votação na reunião ordinária do dia 7 de agosto de 2023 e encaminhado para o Poder Executivo no dia 9 de agosto de 2023, o qual, no dia 29 de agosto de 2023, encaminhou comunicado de veto parcial ao referido projeto, especificamente os artigos 7º e 8º, com respectivos parágrafos únicos, acompanhado pelas razões do veto. Fundamentação. O relator desta comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável ao veto parcial na proposição de lei número 17/2023, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, a comissão opinou favorável ao veto parcial à proposição de lei 17/2023. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 11 de setembro de 2023. Presidente substituto Otávio Júlio Gonçalves Filho. Relator Wélio Rodrigues da Silva. Secretário José Carlos Souza Páscoa. Emenda de número 01, a proposição de lei número 29/2023. Desse nova redação ao artigo 2º da proposição de lei número 29/2023, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. A revisão geral, ora autorizada para os servidores efetivos, estáveis, aposentados, pensionistas, comissionados, pessoal contratado temporariamente, por excepcional interesse público e conselheiros tutelares, será de 7%, sendo o percentual de 5,78%, correspondente à variação do IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acrescido de 1,22% de recomposição salarial, a incidir a partir de 1º de setembro de 2023, sobre o vencimento base de setembro de 2023. Parágrafo único. A revisão geral da remuneração dos agentes políticos será de 5,78%, correspondente à variação do IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a incidir a partir de 1º de setembro de 2023, sobre o vencimento base de setembro de 2023. Sala das Comissões, 13 de setembro de 2023. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Anselmo Hilton Leopoldino, presidente. Wélio Rodrigues da Silva, relator. José Carlos Souza Páscoa, secretário. Justificativa. A presente emenda
visa sanar os apontamentos constantes no parecer jurídico, o qual tratou de vedação do reajuste acima do índice oficial de correção monetária aos agentes políticos. O projeto de lei, em sua emenda, o artigo 1º, autoriza a revisão geral da remuneração também dos agentes políticos, porém, em seu artigo 2º, onde trata o índice, não faz menção. Dessa forma, trazemos para o referido artigo a discriminação do percentual, que é somente correção inflacionária, IPCA, e o valor que é recomposição, ganho real, além de explicitar em seu parágrafo único a revisão dos agentes políticos somente com o índice inflacionário oficial. Emenda de número 2 à proposição de lei 29/2023. Suprima-se o artigo 5º da proposição de lei número 29/2023, renumerando os demais. Sala das Comissões, 13 de setembro de 2023. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais do Urbanismo e Cidadania. Leonel Geraldo Santos, presidente. Julimar de Assis Souza, relator. Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário. Justificativa. A emenda visa retirar o artigo a fim de não prejudicar a categoria. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 29/2023. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 11 de setembro de 2023 a proposição de lei número 29/2023, que dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais, ativos, inativos, comissionados, agentes políticos, conselheiros tutelares e pessoal contratado do Poder Executivo no exercício de 2023. Encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil acostado ao processo legislativo. A comissão opinou por apresentar a emenda 01, dando nova redação ao artigo 2, visando sanar as ressalvas constantes no parecer jurídico. O relator desta comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 29/2023, com respectiva emenda de número 01, sendo acompanhada pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 22/2023, com a respectiva emenda de número 01. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 13 de setembro de 2023. Anselmo Vitor Leopoldino, presidente. Wélio Rodrigues da Silva, relator. José Carlos Souza Páscoa, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei número 29/2023. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 11 de setembro de 2023 a proposição de lei número 29/2023, que dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais, ativos e inativos, comissionados, agentes políticos, conselheiros tutelares e pessoal contratado do Poder Executivo, no exercício de 2023. Encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil acostado ao processo legislativo. O relator desta comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 29/2023, com a respectiva emenda de número 01, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, sendo acompanhada pela presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 29/2023, com a respectiva
Emenda de número 01. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 13 de setembro de 2023. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Diego Damasceno Milione, secretário. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 29/2023. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 11 de setembro de 2023 a proposição de lei número 29/2023, que dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais, ativos e inativos, comissionados, agentes políticos, conselheiros tutelares e pessoal contratado do Poder Executivo, no exercício de 2023. Encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil e parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, acostado ao processo legislativo. O relator desta comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, opinou por apresentar a emenda de número 02, suprimindo o artigo 5º, e apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 29/2023, com as respectivas emendas de número 01 e 02, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 29/2023, com suas emendas de número 01 e 02. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 13 de setembro de 2023. Leonel Geraldo dos Santos, presidente. Julimar de Assis Souza, relator. Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário. Conselho a palavra livre para apresentações de proposições sem discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Leonel. Projeto de lei número 31/23. Reconhece portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência no âmbito do município de Matias Barbosa. O povo do município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e eu sanciono a seguinte lei. Fica estabelecido que as pessoas que possuem fibromialgia serão consideradas possuidoras de impedimento de longo prazo de natureza física que podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Artigo 2º. Assegura-se às pessoas com fibromialgia os mesmos direitos e garantias das pessoas com deficiência. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, 14 de setembro de 2023. Vereadores Leonel, Julimar e Diego. Justificativa. O projeto de lei, ora apresentado a esta Casa, reconhece os fibromialgicos como pessoas portadoras de deficiência no âmbito do município de Matias Barbosa, assegurando-lhes os mesmos direitos e garantias dos demais portadores de deficiência. A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental para que não se dê a progressão da doença, que, embora não seja fatal, implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e afetivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Diego. Indicação número 284/23. Emenda. Inserção de placas de limite de velocidade 30 km e proibido estacionar na Avenida Engenheiro Paulo Brandão, no Parque Sabiá. Excelentíssimo senhor João Felipe da Silva, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos essa indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando-o providenciar a inserção de placas de limite de velocidade de 30 km e proibido estacionar em toda a extensão da Avenida Engenheiro Paulo Brandão, no Parque Sabiá.
Sala das Sessões, 14 de setembro de 2023. Vereadores Leonel, Julimar e Diego. Justificativa. Faça necessária a inserção dessas placas, pois é uma avenida muito estreita e com veículos estacionados na via atrapalha o fluxo do trânsito. E por ser um local de prática de atividades físicas para a segurança dos pedestres, dos veículos, reduzirem a velocidade. Obrigado, senhor presidente. Honorário vereador, a palavra continua ali. Pela ordem, senhor Com a presidente. palavra, vereador Heré. Indicação número 283/2023, emenda. Inserção de placa de carga e descarga na rua Doutor Eloy de Andrade, no centro da cidade. Excelentíssimo senhor João Felipe da Silva, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito, oficial excelentíssimo senhor prefeito, indicando a colocar a inserção de placa de carga e descarga no horário compreendido entre 7 e as 16 horas, de segunda a sexta-feira, na rua Doutor Eloy de Andrade, próximo ao número 77, no centro da cidade. Sala das Sessões, 14 de setembro de 2023, vereador Hélio Rodrigues Heré. Projeto de Decreto Legislativo número 06/2023. Dispõe sobre a concessão da Comenda Ordem do Caminho Novo a senhora Ione Maria Moreira Dias Barbosa. A Câmara Municipal de Matias Barbosa decreta e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fique concedido a Comenda Ordem do Caminho Novo a senhora Ione Maria Moreira Dias Barbosa. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 11 de setembro de 2023, vereador Hélio Rodrigues Heré. Justificativo. O projeto de decreto legislativo apresentado visa agraciar com Comenda Ordem do Caminho Novo a senhora Ione Maria Moreira Dias Barbosa, mestre em Ciências Sociais pelo Programa Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora, no ano de 2018, pós-graduada em nível de especialização pela Universidade de Itaúna, em tutela dos direitos subjetivos em 1999, graduada em Direito pelas Faculdades Integradas Viana Júnior, em 1998, delegada de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais a partir de março de 2013, atuou no 14º Departamento de Polícia Civil, em Curvelo, sendo designada como delegada e diretora de cadeia pública das cidades de Buenópolis, Augusto de Lima e Joaquim Felício. Em Juiz de Fora, esteve à frente da 7ª Delegacia de Polícia Civil, responsável pela região central da cidade e adjacentes. Titular da Delegacia de Atendimento à Mulher, atuou como titular da Ciretran, em Juiz de Fora, e também atuou como titular pela 4ª Delegacia de Juiz de Fora, responsável pela região nordeste da cidade. Por indicação da chefia do 14º Departamento da Polícia Civil. Recebeu a medalha William Silva Neves, outorgada pela Associação de Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, pelos relevantes serviços prestados à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Pela sua atuação, recebeu moções de aplauso das câmaras municipais de Buenópolis, Augusto de Lima e Joaquim Felício e Juiz de Fora. Por indicação da Prefeitura de Juiz de Fora, recebeu o troféu Mulher Cidadã 2016 na modalidade Justiça. Por indicação da Câmara Municipal de Juiz de Fora, recebeu menção honrosa em 2016 e medalha Mérito Legislativo em 2017, na modalidade Mérito Excepcional. Por indicação da Câmara Municipal de Juiz de Fora, recebeu o título de cidadã honorária de Juiz de Fora, por indicação do diretor do Departamento DETRAN. Recebeu a medalha Distinção Polícia Civil. Membro titular, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres por 2 mandatos consecutivos, presidente e fundadora da Associação de Cuidar, e que abrange a Casa Acolhedora de Acolhimento à Mulher Segura, onde são acolhidas mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos em condições de vulnerabilidade. Professora de Direito Penal e Processo Penal das Faculdades Unixo, Centro Universitário Sudeste Mineiro. Palestrante e articulista das temáticas da defesa e promoção das mulheres na sociedade, sendo eleita como deputada federal no ano de 2022. Obrigado, senhor presidente. Honorário vereador, a palavra continua ali. Pela ordem, senhor presidente. A palavra vereador Anselmo. Indicação número 286/2023. Emenda.
incentivo de redução do valor do IPTU aos proprietários de terrenos baldios. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providencial incentivo à redução do valor do IPTU aos proprietários de terrenos baldios. Sala das Sessões, 14 de setembro de 2023, Anselmo Leopoldino, vereador. Justificativo. Os terrenos baldios da cidade são um grave problema de saúde pública, pois facilita a proliferação de mosquito da dengue e a criação de animais peçonhentos, além de roedores. Infelizmente, nem as campanhas de conscientização e tão poucas notificações dos proprietários desses lotes têm adiantado para minimizar o problema, acumulando lixo e vegetação indesejada. O programa de incentivo e a redução do valor do IPTU seria no sentido dos proprietários cederem incomodados ao município os terrenos que estão vagos para a realização de plantio orgânico em prol das famílias carentes do município, incentivando assim os proprietários a aderirem ao programa. Com esse incentivo, iria diminuir os terrenos ociosos acumulando lixo na cidade, os proprietários pagando menos tributos e o plantador com alimentação saudável para sua família e um ganho de renda extra. Indicação número 285/2023. Ementa. Criação do projeto Horta Comunitária. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar o projeto Horta Comunitária nos bairros da cidade. Sala das Sessões, 14 de setembro de 2023, Anselmo Leopoldino, vereador. Indicação número 287/2023. Ementa. Criação do Centro de Convivência dos Idosos. Senhor presidente, nos de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar a criação do Centro de Convivência dos Idosos. Sala das Sessões, 14 de setembro de 2023, Anselmo Leopoldino, vereador. Indicação número 288/2023. Ementa. Reparo no calçamento da rua Dalmo Pereira de Carvalho, no bairro Pitangueiras. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providencial reparo no calçamento da rua Dalmo Pereira de Carvalho, no bairro Pitangueiras. Sala das Sessões, 14 de setembro de 2023, Anselmo Leopoldino, vereador. Moção de pesar número 65/2023. O vereador, senhor presidente, o vereador infracionado de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, oficiar os familiares da senhora Tereza Teixeira da Paz, enviando-lhes uma moção de pesar pelo falecimento ocorrido no dia 2 de setembro de 2023. Sala das Sessões, 14 de setembro de 2023. Moção de pesar número 67/2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracionado, de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, oficiar os familiares do senhor Nelson Alberto Soares Travinic, enviando-lhes uma moção de pesar pelo falecimento ocorrido no dia 8 de setembro de 2023. Sala das Sessões, 14 de setembro de 2023. Indicação número 280/2023. Ementa. Ampliação de vagas preferenciais para idosos no centro da cidade. Senhor presidente, nos de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar a ampliação de vagas preferenciais para idosos no centro da cidade. Sala das Sessões, 14 de setembro de 2023. Indicação número 281/2023. Ementa. Reforma no parquinho e na lanchonete da quadra da Vila São Damião. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicitamos ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar a reforma do parquinho e da lanchonete da quadra da bairro Vila São Damião. Sala das Sessões, 14 de setembro de 2023, vereador Anselmo Leopoldino, João Felipe da Silva e Diego Damasceno Miliano. Indicação número 282/2023. Ementa. Inclusão do tema meio ambiente e desenvolvimento sustentável nos currículos escolares. Senhor presidente,
no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência. E solicito ao seu excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar a inclusão do tema meio ambiente e desenvolvimento sustentável nos currículos escolares da rede municipal. Sala das sessões, 14 de setembro de 2023, Anselmo Leopoldino, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Honorário vereador, a palavra continua livre. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Sônia. Moção de pesar número 66/2023. Excelentíssimo senhor João Felipe da Silva, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. A vereadora infracinada, de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara oficiar aos familiares do senhor Nilson Carlos Santana, enviando uma moção de pesar pelo falecimento ocorrido no dia 8 de setembro de 2023. Sala das sessões, 14 de setembro de 2023, Soninha Vieira, vereadora, Anselmo Ítalo Leopoldino, vereador. Obrigado, senhor presidente. Honorário vereador, a palavra continua livre. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Tavinho. Moção de pesar, número 68/2023. Excelentíssimo senhor João Felipe da Silva, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. O vereador infracinado, de acordo com as normas regimentais e após ouvido plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal oficiar aos familiares do senhor Josmar Antônio de Almeida, enviando-lhe uma moção de pesar pelo seu falecimento ocorrido no dia 8 de setembro de 2023. Sala das sessões, 14 de setembro de 2023. Vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho, aberto aos demais pares se quiser subscrever. Obrigado, senhor. Honorário vereador, a palavra continua livre. Dando início à ordem do dia, está em discussão o veto integral à proposição de lei número 16 de 2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de dispositivos de segurança nas escolas da rede municipais e ensino. A votação é nominal, será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamados, responderão a favor os favoráveis, ao veto, e contrário, os contrários, ou me abstenham os que manifestarem pela abstenção. Solicito ao senhor secretário. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre esse projeto. O senhor me permite? Com a palavra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a presença dos profissionais da educação, do sindicato. É muito bom a gente ver representantes aqui, principalmente hoje, que está debatendo matérias relacionadas à educação. Tá? Então, parabenizar vocês por comparecer aqui nessa audiência. Esse projeto que está sendo discutido aí, que vai ser, na realidade, o veto, né? Esse projeto já foi aprovado aqui pela Casa e eu vou explicar para vocês o que significa esse projeto aí. E foi vetado pelo prefeito e hoje aqui nós estamos discutindo aqui sobre esse veto, se a gente derruba o veto ou se mantém o veto. Esse projeto ele está em tramitação na ANMG, que é a Assembleia de Minas, tá? E esse projeto ele já foi aprovado lá em uma reunião extraordinária, então ele está em fase de ir para o plenário para a votação final. O que consiste esse projeto? Esse projeto ele surgiu a partir da necessidade e do anseio da sociedade em trazer mais segurança para as escolas. Esse projeto ele saiu depois de tantos atentados que nós tivemos aí nas nossas escolas, inclusive aqui em Matias, né? Então nós tivemos várias reuniões aqui nessa casa, onde vários profissionais, né, tiveram aqui e buscando uma solução para trazer mais segurança para a nossa cidade. Então, hoje vai ser votado aqui 2 vetos relacionados a isso. Nós já debatemos isso aqui também. Só para constar, teve um projeto que nós aprovamos aqui, tentamos aprovar no primeiro ano de mandato, que era a instalação, obrigatoriedade da instalação das câmeras de filmagem, monitoramento, nas portas das escolas e na vizinhança ali,
para tentar inibir ataques como esses que nós vimos aí Brasil afora. Primeiro ano esse projeto foi aprovado por unanimidade aqui nessa casa, o prefeito vetou, nós não conseguimos derrubar o veto. Esse ano nós entramos novamente com esse projeto, foi aprovado por unanimidade e foi sancionado, virou lei. Agora é lei. Toda escola do município de Matias Barbosa, as escolas municipais, elas são obrigadas a ter um monitoramento para inibir pessoas adentre ali e faça qualquer mal às nossas crianças e os profissionais que ali se encontram. Né? Então, isso foi uma grande conquista dessa casa, né, dos 9 vereadores que votaram a favor. E esse outro projeto que está em discussão que agora em relação ao veto, ele chama Botão do Pânico. É um sistema que, como está sendo discutido ali na Assembleia, é um sistema que ele é instalado nas escolas e, se tiver algum atentado naquela escola ali, algum daqueles profissionais aí vai passar por um treinamento, ele vai acionar aquele botão e esse botão ele tem a função de comunicar imediatamente às forças de segurança para chegar com maior velocidade, maior rapidez, para dar um apoio ali naquela situação. Como a gente viu, como eu repito aqui, Brasil afora, aí, tantos e tantos atentados nas escolas de vários estados. Então, esse projeto visa isso, a criar esse monitoramento nas escolas, procura dar suporte, apoio e trazer mais segurança para a nossa cidade. Os meninos acho que vão tecer alguns comentários, tá? Mas antes de passar a palavra para eles, por que foi vetado esse projeto? Primeiro, o Executivo alega que é vício de iniciativa, ou seja, que o vereador não poderia propor esse projeto, e por isso ele fala que ele é inconstitucional. Né? Se é um projeto que está sendo debatido até na Assembleia de Minas, né? Está em fase de ir para o plenário para votação. Ou seja, já passou pela maioria das comissões, inclusive a Comissão de Constituição e Justiça, que vê a legalidade do projeto. Aqui nessa casa também, ele já passou por essa comissão, já foi aprovado, então até o momento não tinha inconstitucionalidade. Agora o prefeito alegou a inconstitucionalidade desse projeto. Nós vamos falar aqui, eu acho que o Leonel vai abordar essa questão, a situação da incoerência, né? Porque nós aprovamos um projeto que obriga o município a colocar as câmeras nas escolas, né? Ele vai adentrar esse assunto aí, e vocês vão ver que para umas coisas, para um projeto, é viável. Eu acho que isso foi devido à pressão do que aconteceu no Cônico. Acho que no Luci também teve muita repercussão. Acho que teve até mensagens lá, não sei, no Cônico, né, a situação ficou mais complicada. Então isso, eu acho que fez com que esse projeto não fosse vetado, não é isso, vereador? Gostaria de parte? Com certeza. Também gostaria de agradecer a todos a presença nesse dia importante aí. É mais um dia de luta para a classe, né, dos professores. Tão esquecido aí pelo Executivo. Então, é muito bom ver vocês aqui, junto conosco, tá? Contem sempre com o nosso mandato aí no que for possível e no que for preciso, né? Estiver dentro do nosso alcance aí, a gente está junto com vocês. Com relação a esse projeto, o Gilmar falou bem aí, eu trabalhei por 12 anos com segurança pública, então eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre esse assunto. Muito foi discutido aqui no momento em que as coisas estavam acaloradas, que os atentados estavam acontecendo, então isso aflorou nas pessoas, mas agora a gente vê que as coisas voltaram à normalidade. E eu sempre bati na tecla que, com segurança pública, nós temos sempre que estar pensando no que pode acontecer. E um fato como esse, infelizmente, ele não tem data marcada para acontecer, né? Então, esses sistemas que nós estamos tentando implementar nas escolas são sistemas preventivos. Depois que acontecer a tragédia, não adianta a gente chorar, a polícia lá prendeu o autor do crime, né? Imagina uma vida ceifada, isso não traz a vida da pessoa de volta, né? Então, nós estamos nessa luta para que isso seja algo preventivo. Nós vamos ser aprovados, nós vamos fazer
uma propaganda massiva para as pessoas saberem que tem esse dispositivo na escola. A gente tem que fazer propaganda para forçar as pessoas a terem conhecimento de que isso tem nas escolas. Se elas forem lá, elas se darão mal. Com relação ao projeto em questão, o veto, a alegação do veto, tiveram 2 pontos que me chamaram a atenção. Primeiro, a questão legal, né? Ele fala sobre vício de iniciativa, ele cita sobre outras ilegalidades com relação à legislação. Eu fico muito aborrecido, porque nós aqui somos 9, debruçamos sobre o projeto, discutimos leis, né? Então aqui temos um pouco de propriedade para falar sobre lei. Esse projeto passou pelo jurídico da Câmara, que forneceu um parecer favorável à aprovação desse projeto. Ele passou pelas comissões, as comissões também aprovaram, veio para discussão, para as 2 discussões em plenário, aprovado, né? Então, em falar em ilegalidade numa casa que trabalha com leis, é um pouco esquisito, né? E o segundo ponto que trata é sobre custo. O custo para se implementar isso aí. Salvo as variações que tivemos no decorrer do ano com relação ao orçamento, o nosso município vai arrecadar em torno de 74 milhões de reais. Né? Será que as vidas das crianças nessa escola não valem o investimento? Que seja de 1 milhão, que seja de 2 milhões? Será que as vidas dessas crianças não valem esse investimento? Né? Não adianta depois que um fato acontecer, vir aqui prestar condolências, ir na casa dos familiares, isso para a gente não vai fazer o menor sentido. Né? Nós temos que trabalhar com a prevenção, o não acontecimento. Diante de tudo que a gente colocou aqui, eu conto com a ajuda dos nobres pares aí, para que a gente divulgue esse veto. Né? Temos aqui uma casa cheia de professores, profissionais de educação, e tenho certeza que vocês não poderão contar com esse voto aí contra o veto do senhor prefeito. Concede a parte, vereador. Eu só queria pontuar 2 questões aqui. Uma com relação ao custo, vereador Leonel, que foi citado pelo senhor. Para mim, o custo seria um custo irrisório. Né? Se você for olhar bem, a gente está com um ar-condicionado nas escolas aí, já temos o quê? 1 ano e pouquinho, né? Sem funcionamento, sem um fio conectado nele, Então, se tem dinheiro para comprar o ar-condicionado, que eu acho que tem que ter, por que não pode ter o dinheiro também, né, para o botão do pânico? Né? E lembrando também que na época na crista da onda, dessas questões de massacre, né, de violência nas escolas, nós nos reunimos aqui nessa casa com diretores escolares, secretários municipais, polícia civil, polícia militar, pais e responsáveis por alunos e profissional da saúde também. Né? E com a finalidade de quê? De discutir o momento? Não, de discutir prevenções. Né? Então, um desses projetos aqui, que no caso seria o de botão de pânico, né, foi motivado pós essa reunião. Então, a gente conversou com pais, com alunos, com diretor, todos os diretores escolares vieram. Tá? Foi uma reunião com um número expressivo de pessoas. Então, assim, a gente não tirou isso, né, para fazer política. A gente reuniu com a população para saber, a gente escutou um por um, né, segurança pública, área da saúde, área da educação. Então, assim, são as 2 coisas que eu quero dizer com relação ao custo, né, que esse projeto não foi tirado do nada, teve uma reunião preventiva antes dele. Obrigado. Só para trazer mais um aspecto aqui que eu acho que é relevante, ele junta aqui uma decisão, até um ADIM, né, de 2010. E a gente sabe que no direito as decisões elas mudam rapidamente. Aqui nessa decisão que ele trouxe aqui, ele fala que o vereador não pode legislar gerando despesa para o executivo. E aqui nessa casa eu já trouxe vários projetos aqui, decisões recentes, inclusive do Supremo Tribunal Federal, falando o contrário, que o vereador ele pode sim legislar gerando despesa para o executivo. Inclusive, esse projeto das câmaras que foi aprovado aqui, que virou lei, é um projeto que vai gerar despesa para o executivo. Então, para esse projeto, não houve ilegalidade, não houve inconstitucionalidade. Para esse aqui, então, são 2 pesos, 2 medidas. Tá? Era só isso, senhor presidente. E, assim, eu apelo aí aos nobres pares para a derrubada desse veto aí. Obrigado.
Solicito ao senhor secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Presente. Declaração, vou votar com declaração de voto. O senhor falou do chamado. Desculpe, senhor presidente. Vou votar favorável, contrário ao veto do prefeito. Tá? Por quê? Primeiramente, até quero aqui também cumprimentar o presidente do sindicato, os profissionais, dizer que na linha de raciocínio do Diego, do Julimar e do Leonel disse, nossa casa se desbruçou sobre a questão da segurança. Não só das crianças, mas também como dos profissionais. Eu também tenho outro projeto que vai ser votado aqui agora há pouco, que institui o Programa Municipal de Prevenção. Dizer que o meu mandato sempre esteve e sempre estará a favor do servidor público, dos profissionais da educação, ao contrário do que, muitas das vezes, a politicagem calunia e injúria a gente nas ruas. Inclusive, anteciparam o voto meu dessa decisão. Então, mesmo se vocês não estivessem aqui, com todo respeito, o meu voto seria contra o veto do prefeito, assim como foi, a princípio, na primeira e na segunda votação. Obrigado, senhor presidente. Welley Rodrigues da Silva. Contrário ao veto. Diego Damasceno Milione. Contrário ao veto. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Contrário ao veto. João Felipe da Silva. Contrário. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Contrário. José Carlos Souza Páscoa. Contrário ao veto. Leonel Geraldo Santos. Contrário ao veto. Julimar de Assis Souza. Contrário ao veto. Verificando a votação ao veto integral do projeto de lei número 16 de 2023, ele está aprovado com 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 voto contrário. Está em discussão o veto parcial à proposição de lei número 17 de 2023, que institui o Programa Municipal de Prevenção contra Atentados Violentos praticados nas dependências das escolas públicas e privadas do município de Matias Barbosa e de outras providências. Gente, em tempo aqui eu vou corrigir, porque na hora de ler aqui eu me equivoquei. Verificando a votação, o veto integral da proposição de lei número 16 de 2023 foi reprovado com 9 votos a favor, 0 contrário e 0 abstenção. Está em discussão o veto parcial à proposição de lei número 17 de 2023, que institui o Programa Municipal de Prevenção contra Atentados Violentos praticados nas dependências das escolas públicas e privadas do município de Matias Barbosa e da outras providências. A votação nominal será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamados, responderão a favor os favoráveis ao veto e contrário os contrários, ou me abstenham o que manifestarem pela abstenção. Solicito ao senhor secretário... Senhor presidente. Com a palavra, vereador Anselmo. Senhor presidente, gostaria de fazer um apelo aqui aos colegas, fazer a defesa desse meu projeto. O projeto deu entrada aqui na casa no dia 2 de maio, também foi depois da reunião que a gente teve com os profissionais de educação, da segurança pública. A gente buscou algumas formas de tentar minimizar possíveis ataques nas escolas, tanto no meu caso desse projeto, tanto nas escolas privadas como nas escolas públicas,
mas também institui uma política permanente, né? Então, eu entrei com esse projeto de lei, que é um programa municipal de prevenção contra atentados violentos praticados nas dependências das escolas públicas e privadas do município. Por quê? Até uma observação, o projeto de lei que foi aprovado anteriormente, ele só trata das escolas públicas. Falta até depois fazer uma emenda para incluir também para as escolas particulares. Por quê? Eu entendo que a segurança a gente precisa fazer para todo mundo, né? Então, esse projeto ele foi aprovado em partes pelo Executivo, foi discutido nessa casa, os 9 vereadores votaram favorável, mas houve o veto em 2 artigos desse projeto. Um artigo 7º, que prevê nesse projeto, que torna obrigatória a instalação de detectores de metais em escolas públicas e privadas do município de Matias Barbosa, e o parágrafo único fala: a instalação do equipamento citado no caput considerará proporcionalmente o número de alunos e funcionários existente na unidade escolar, bem como suas características territoriais e dimensões, respeitando as normas da ABNT. E aí, o 8º fala o seguinte: cada unidade escolar terá no mínimo um detector de metal em cada portão de entrada. Talvez a medida aqui possa ser até um pouco drástica. Instalar um detector de metal na porta de uma escola não é algo comum, nem na nossa cultura e nem na nossa vivência diária. Mas quando a gente fala de prevenção, conforme o vereador Leonel falou nesse caso de segurança pública, a gente tem que tentar mitigar todos os possíveis fatores que possam levar uma pessoa, por exemplo, nesse caso, a levar uma faca, levar uma arma. Então, um detector de metal hoje, ele custa na média de R$8.000 a R$10.000. É um equipamento barato, que, querendo ou não, ele traz sim uma segurança para os profissionais e também para os alunos. Então, essa foi a parte que o Executivo vetou, dizendo que por conta de separação de poderes, dizendo que isso é um custo para a municipalidade, enfim. Então, eu, como autor da matéria, minha obrigação aqui cabe defender essa matéria, pedir aos colegas para que a gente vote contrário ao veto e que a gente possa ter nos municípios, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares, as instalações de detector de metal, porque vai ser mais um item de segurança para poder garantir a integridade física, tanto dos alunos quanto dos profissionais. E também esse projeto ele traz algumas ações, né? Por exemplo, ele vem falando aqui da questão da capacitação dos professores, de como lidar com uma situação que haja algum ataque, realizar uma rede de proteção, também uma conversa e uma orientação para os pais, de como eles também ajudar nessa questão de prevenção dos possíveis ataques, como olhar a mochila dos seus filhos. Então, é uma política mesmo para ser implementada no município, né? Eu acredito que os esforços dessa casa e nós estamos fazendo a nossa parte. A gente não tem como aqui determinar que se cumpra o que foi aprovado tanto no projeto anterior como esse, mas nós temos a obrigação de viabilizar essas políticas de proteção. Eu acho que esse é o nosso dever como vereador, é ouvir a população, ver as necessidades da comunidade escolar e instrumentalizar isso em lei, que é o que nós estamos fazendo dentro do nosso papel constitucional. Então, peço, senhores vereadores, que também possam votar contra o veto a esses 2 artigos, porque, a meu ver, isso não acarreta nenhum custo grandioso para a municipalidade, já visto que, graças a Deus, nós temos uma condição financeira de orçamento favorável e que essas medidas, assim implementadas de fato, elas poderão prevenir vidas, elas poderão dar uma sensação de segurança tanto para os pais, tanto para os alunos, mas também para os profissionais de educação. Então, esse é meu pedido aqui, meu encaminhamento, senhor presidente. Muito obrigado. Honorário vereador. Solicito ao secretário que faça chamada nominal dos vereadores. Anselmo Vitor Leopoldino. Contrário ao veto, senhor presidente. Wélio Rodrigues da Silva. Eu sou a favor com manifestação do voto, senhor presidente, se for permitido. Claramente que o projeto não perde nem as particularidades, né, porque só vetou de forma parcial, mas a gente também tem que atentar, né, que fala o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o local de escola, por mais que a gente lute para ser um local seguro, eles não podem ser submetidos às condições, né, de constrangimento. Então, trouxe até uma ressalva aqui, né, que a autorização para revista pessoal nas escolas pode caracterizar um crime típico do artigo 232, segundo o qual proíbe submeter a criança ou adolescente sob autoridade de guarda ou vigilância. Ou seja,
E também o que acontece, senhor presidente, os demais pares, né, e a todos que estão aqui presentes, se for caracterizado, né, pelo detector de metal, algum tipo metálico dentro da mochila, ele não pode ser revistado sem a presença, né, do responsável ali, ou até mesmo sob a presença do conselho tutelar. Então a gente sabe que a escola hoje a gente tem quase 2.000 alunos e a maioria é criança. Então o que acontece? Elas vão se submeter justamente a esse princípio aí do constrangimento. Se fosse, né, o artigo estivesse falando que seria feito essa abordagem com pessoas que não eram pessoas do ambiente normal da escola, né, professor ou aluno, ou exemplificando aí, pessoas que vai visitar, fazer algum outro procedimento na escola, seria totalmente, né, contra o veto. Mas nessa questão, né, meu voto é a favor ao veto, né, desses dois artigos aí. Obrigado, senhor presidente. Diego Damasceno Milione. Contrário ao veto. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. A favor do veto parcial. João Felipe da Silva. A favor do veto parcial. Otávio Júlio Gonçalves Filho. A favor também do voto parcial e faço coro com as palavras do vereador Wélio Rodrigues. João Felipe da Silva. José Carlos Souza Páscoa. A favor do veto parcial. Leonel Geraldo dos Santos. Contrário ao veto. Julimar de Assis Souza. Contrário ao veto. Verificada a votação ao veto parcial da proposição de lei 17 de 2023, o veto foi aprovado com 5 votos a favor e 4 contrários e nenhuma abstenção. Está em discussão a emenda de número 1, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, dando nova redação ao artigo 2º do parágrafo da Lei número 29 de 2023. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Presidente, só uma questão de ordem. Essa matéria também eu acho que a maioria absoluta, não teria que ser... Veto é 2 terços. Sim, mas a matéria está... Sim, não, mas eu estou falando em questão de projeto, na matéria da emenda. Recomposição do percentual. Maioria absoluta, então a votação nominal. Mas já votou só emenda primeiro. Mas ela tem que ser nominal também. Ela segue o projeto. Se o projeto é nominal, a emenda também tem que seguir. Aí tem que fazer, né, votação. Isso alterando, né, doutora? E, doutora, porque esse projeto aí, como está mudando o salário, não, o projeto né? tá. Mas aí eu tinha colocado só emenda. Então vamos fazer 3. Tá, Topim? Pode fazer então 3 votações nominais. Solicito ao secretário que faça chamar dos seus vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. A favor da emenda. Wélio Rodrigues da Silva. Favorável à emenda. Diego Damasceno Milione. Favorável. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Favorável à emenda. João Felipe da Silva. José Carlos Souza Páscoa. A favor da emenda. Otávio Júlio Gonçalves Filho. A favor da emenda. Julimar de Assis Souza. Favorável. Leonel Geraldo dos Santos. Favorável. Verificando a votação da emenda número 01, da emenda de lei 01, foi aprovada com 8 votos a favor. Está em discussão a emenda de número 2, de autoria da Comissão de Serviço e Políticas Públicas Municipais de Urbanismo e Cidadania. Suprimento do artigo 5º da proposição de lei número 29 de 2023. Está em votação. Pela ordem, presidente. Eu gostaria também de fazer algumas considerações em relação a essa emenda, mesmo porque passou na minha comissão, nós fomos um dos autores aí dessa emenda. Para quem está nos assistindo, né, e os professores aqui presentes,
esse projeto de lei, no artigo 5º, ele trazia a seguinte redação: na ocorrência de eventual alteração do piso nacional dos magistérios vigentes, por qualquer determinação será descontado do novo reajuste do piso o percentual ora concedido na presente lei. Então, esse 7% que seria aqui, pela redação ali, seria descontado lá no piso. Eu acho e tenho certeza que esse artigo aqui é completamente prejudicial à classe dos professores, dos funcionários da educação de uma forma geral. E a pergunta que eu me faço quando vejo um artigo dessa forma é: por que só a classe dos professores? Né? Será se alguma... O que eu tive aqui de impressão, não sei se mais alguém teve essa impressão, é que, de uma certa forma, é uma perseguição. Eu tive essa conclusão, né? A classe aí dos professores. Se nós aprovarmos o projeto do jeito que está, do jeito que veio do Executivo, nós vamos prejudicar. Eu não sei a conta exata, mas eu creio que o município tem muito mais de 100 professores. Então, esses 100 professores vão ser prejudicados, se for aprovado do jeito que está. E a classe dos professores, acho que o vereador Anselmo, o vereador Leonel, se não me engano, né, falou, é uma das classes que estão prejudicadas já nesse país afora, né? E assim, o nosso mandato ele vai estar aqui para defender sempre a classe dos professores, até porque eu fui professor por mais de 10 anos, eu sei o que vocês passam. Eu acho que todos deveriam ter, eu até brinquei no início ali, passar pelo menos uma semana dentro da sala de aula, e os professores corrigiram, falaram pelo menos um dia para saber o que é. Eu passei, eu sei o que é estar dentro da sala de aula com 30 alunos, né? Média de 30 alunos aí. Então, nesse sentido, senhor presidente, senhores vereadores, educação não é gasto, é necessidade. A gente tem que gastar, é necessário gastar com a educação, né? E é com esse propósito, senhor presidente, que eu gostaria de pedir aqui o apoio dos nobres pares aí para votar a favor dessa emenda e suprimir esse artigo aí, e assim não estaríamos prejudicando a classe aí dos professores. Vereador, você me concede uma parte, por favor? Com certeza. Eu queria trazer alguns números. Eu discordo um pouquinho só da sua fala, porque eu entendi o seguinte: esse artigo foi falado o seguinte: nós não pagamos o piso, caso venha uma determinação judicial, nós vamos abater 7%. Esse foi meu entendimento. Vou trazer aqui alguns números. Hoje, o piso de Matias, ele está em 3.290, referente a 40 horas, proporcional 24 horas, 1.973,73 e 71. Hoje, esse é o piso pago aos professores de Matias. O piso nacional, em 2022, ele era de 3.845,63, referente a 40 horas, e referente a 24 horas, 2.307. Ou seja, em relação a 2022, hoje, quase em 2024, nós já estamos defasados, né? Em relação a 2022, nós estamos defasados em R$ 555, 2022. Em relação a esse ano, 2023, teve um aumento retroativo de janeiro de 15%, né, no piso salarial dos professores, que foi para 4.420, referente a 40 horas, e 2.652, referente a 24 horas. Ou seja, em relação a 2023, nós, professores aqui de Matias, estamos defasados em R$ 1.190. Tá? Isso aqui são dados, qualquer um pode pesquisar que vai achar isso aqui. Agora eu vou dar um exemplo de cidades próximas a nós que pagam o piso e até mais que o piso. Belmiro Braga, Simão Pereira, Chácara, que nós tivemos presente junto com o prefeito e a secretária de Educação, Lima Duarte, Juiz de Fora, Santana do Deserto e Bicas. São cidades do nosso entorno aqui. Todas elas pagam o piso ou acima do piso. Vale lembrar que em Matias, os professores, por exemplo, os professores que entraram no concurso agora, não têm direito a nada. Pós-graduação,
Ele pode ser doutor, que ele não recebe 1% a mais por isso. Né? Então, assim, por exemplo, lá em Lima Duarte, que eu sou efetivo lá também, lá a gente tem zona rural, tem pós-giz, tem especialização, tem tempo de serviço, tem uma gratificação uma outra gratificação. Então, assim, nós temos 5 gratificações, que leva o salário lá em cima. Aqui em Matias é seco. É o valor 1.973 seco. Se os senhores pegarem o portal Transparência e olhar o salário das professoras aí, cai para 1.500, 1.600. O valor é esse. Pode abrir o portal Transparência e olhar que o valor é esse. Então, além de não receber nem 1% a mais no salário, estamos recebendo abaixo do piso. Eu sei que o sindicato tem feito, eu tenho acompanhado de perto o sindicato, tenho conversado muito com o doutor Írio, o sindicato tem feito a parte dele, mas infelizmente essa é a realidade hoje do município. Obrigado. Me concede uma parte? Com certeza. Bom, eu mais uma vez agradeço a presença de todos vocês aqui, da classe, né? Sem essa luta não há vitória. Mas eu também fico um pouco frustrado pelo número que o vereador Julimar deu, de mais de 100 professores, nós não temos nem 20 aqui, lutando por direito. Tá? Muitos professores têm que dar aula depois de se aposentarem, têm que trabalhar em 2, 3 turnos para compensarem a carga horária, porque muitos são submetidos a penduricalhos, não lutam por salário digno, porque o salário, depois que você se aposentar, ele vai acompanhar você. Né? Então, se você recebe alguma gratificação hoje, né, para ficar calado, de repente, no futuro você vai perder. E se o vento virar? Né? E se o vento virar? Então, lutem pela classe de vocês, contem com o nosso mandato. Gilmar, ao contrário de você, eu estou vereador, mas eu sou professor também, dou aula, né? Mesmo particular, mas dou aula particular, sei como que é difícil essa missão de ensinar. E de uma maneira geral, olhando para o nosso cenário, interessa muito a quem está no poder, uma classe, uma sociedade burra, né? Ele consegue manipular, ele consegue enganar, estou falando de uma maneira geral, né? É o que a gente vê hoje. Por isso que os profissionais da educação, de maneira geral, são todos desvalorizados. Mas lutem, continuem lutando. Porque vai chegar um momento em que esse conhecimento que vocês têm que adquirir, ninguém vai roubá-los, ninguém vai tirar de vocês, e isso vai ser usado no futuro. Então, continue nessa briga, continue nessa luta, e tentem mobilizar o máximo de pessoas possíveis para estarem junto conosco. E só um detalhe, espanta muita gente, né, vereador Gilmar? Temos um professor vindo de Juiz de Fora para ministrar um projeto na cidade. Foi quase R$5.000. Nós já fizemos esse questionamento à Secretaria de Educação. Né? Aparentemente não há ilegalidade, né? Então está correto, mas e aí? Por que essa diferença com as pratas da casa, com as pessoas que estão aqui todos os dias dentro de sala de aula? Né? Então será que tem distinção de valorização? Para uns tudo e para outros nada? Né? Então fica essa questão levantada para vocês aí. E contem com o nosso mandato, né, Gilmar? Vereador Gilmar, essa proposição de emenda foi do vereador Diego, minha, do vereador Gilmar, mas sei que todos os outros vereadores também endossam essa luta, essa briga. Obrigado. Concede a palavra, presidente. Com certeza. Presidente, queria dizer, com relação a esse artigo 5º do parágrafo da emenda, eu entendo também que ele é prejudicial à categoria. Inclusive também os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias também vão sofrer, infelizmente, com essa questão do artigo da lei, mas eu consultei o jurídico aqui da Câmara e não é possível uma emenda também para poder salvar a categoria dos agentes comunitários e agentes de combate a endemias, porque eles recebem um piso do governo federal. Bom, pelo que eu vi aqui, o piso nacional está fixado para 40 horas a R$ 4.420,55. Eu sugiro aos servidores que são concursados, professores, caso receba valor abaixo desse piso, que possa procurar o sindicato para ajuizar uma ação trabalhista, porque é o único meio, só para poder explicar meu ponto de vista,
porque é o único meio de se buscar uma pretensão resistida. Porque por mais que a gente aqui possa pedir, apoiar, lutar, só o Executivo tem o poder, nesse caso de pessoal, de aumentar o piso ou adequar ele ao que a lei federal determina. Então, se não nos esquivando da nossa responsabilidade, mas eu quero ser sincero, eu não quero fazer jogo aqui de plateia com vocês. O único meio de vocês buscar o direito de vocês, já que o município está pagando abaixo da proporcionalidade das horas trabalhadas, que teria que ser de 20 horas, 2.210 ou 24 horas, teria que ser através de uma ação judicial, então parece que isso já está sendo tomado essas providências. Dizer também que pode contar aqui com o meu mandato, como sempre pôde, não só os professores, como toda a categoria de servidor público municipal. Bom, muito obrigado, senhor presidente. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Nominal. Solicito ao senhor secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Anselmo Dutra Leopoldino. Favor da emenda. Wélio Rodrigues da Silva. Favorável. Diego Damasceno Milione. Favorável à emenda. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Favorável. José Carlos Souza Páscoa. Favorável. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Favorável. Julimar de Assis Souza. Favorável à emenda. Leonel Geraldo dos Santos. Favorável à emenda. Verificando a votação, a emenda número 2 foi aprovada com 8 votos a favor, 0 contrário e 0 abstenção. Está em discussão a proposição de lei número 29 de 2023, que dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais ativos e inativos, comissionados, agentes públicos, agentes políticos, conselheiros tutelares e pessoas contratadas do Poder Executivo no exercício de 2023. Em conformidade ao artigo 179 do Regimento Interno, a votação será nominal e será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamados, responderão a favor os favoráveis e contrário os contrários, ou me abstêm os que manifestarem pela abstenção. Solicito ao senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Anselmo Dutra Leopoldino. Favorável. Wélio Rodrigues da Silva. Favorável. Diego Damasceno Milione. Favorável. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Favorável. José Carlos Souza Páscoa. Favorável. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Favorável. Julimar de Assis Souza. Favorável. Leonel Geraldo dos Santos. Favorável. Verificando a votação, a proposição de lei número 29 de 2023 está aprovada com 8 votos a favor, 0 abstenção e 0 contra, sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. Está em discussão a indicação número 280 de 2023, de autoria do vereador Anselmo Ido Leopoldino, implantação de vagas preferenciais para idosos no centro da cidade. Está em votação. Pela ordem, senhor presidente. Fala, vereador. Senhor presidente, só fazer uma consideração, né, de conhecimento de todo mundo, que o estacionamento no centro da cidade está um caos, né? E a possibilidade e a probabilidade do que vem é piorar com a vinda do Banco do Brasil para Cardoso Saraiva. Então, a gente escuta muito relatos e muita reclamação de pessoas idosas que precisam caminhar por longo período na Cardoso Saraiva para poder estacionar. Então, a gente precisa priorizar aqueles que mais precisam. Os deficientes e também os idosos, eles devem ter maior número de vagas aqui no município. Por isso, estou trazendo essa indicação. Obrigado, senhor presidente. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 282 de 2023, de autoria do vereador Anselmo Ido Leopoldino, inclusão dos temas meio ambiente e desenvolvimento
sustentável nos currículos escolares. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 283 de 2023, de autoria do vereador Wélio Rodrigues da Silva. Inserção de placas de carga e descarga na rua Doutor Eloy de Andrade, no centro da cidade. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 284, de autoria dos vereadores Leonel Geraldo dos Santos, Julimar de Assis Souza e Diego Damasceno Milione. Inserção de placas de limite de velocidade de 30 km e proibir estacionar na Avenida Engenheiro Paulo Brandão, no bairro Parque do Sabiá. Está em votação. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Leonel. Senhor presidente, a justificativa da indicação, ela já mencionou aqui o motivo da solicitação. É só para reforçar, a gente tem visto veículos passarem em velocidade muito elevada por essa avenida que é muito utilizada aí, pelas pessoas para a prática esportiva, e por ter a ciclofaixa, é uma avenida estreita, então o estacionamento de veículos do lado direito da via, quem está indo sentido Câmara ao Nossa Senhora da Penha, ele já foi proibido certa feita, mas as placas já se apagaram, então as pessoas estão voltadas a estacionar. E, aproveitando essa indicação, foi apresentada a moção de pesar aí do senhor Nilson. Ele foi a última pessoa que me solicitou isso no dia que ele me solicitou, o último, né, que fez solicitação. Eu entrei em contato, né, com a Câmara fazendo essa solicitação. Infelizmente não vou ter a possibilidade de mostrá-lo aí, mas fica feito esse pedido que, se atendido, vai atender toda a população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 285 de 2023, de autoria do vereador Anselmo Ito Leopoldino. Projeto Horta Comunitária. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 286 de 2023, de autoria do vereador Anselmo Ito Leopoldino. Incentivo aos proprietários de terrenos baldios. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 287 de 2023, de autoria do vereador Anselmo Ito Leopoldino. Criação do Centro de Convivência dos Idosos. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 288 de 2023, de autoria do vereador Anselmo Ito Leopoldino. Reparo no calçamento da rua Dom Pereira de Carvalho, no bairro Pitangueiras. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar número 64 de 2023, de autoria do vereador Anselmo Ito Leopoldino. Aos familiares do senhor Walter dos Santos Neves. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar número 65 de 2023, de autoria do vereador Anselmo Ito Leopoldino, aos familiares da senhora Tereza Teixeira da Paz. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar número 66 de 2023,
de autoria dos vereadores Soninha Maria Vieira da Cunha Pinheiro e Anselmo Ito Leopoldino, aos familiares do senhor Nilson Cardoso Santana. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Anselmo. Senhor presidente, fazer um registro aqui. O senhor Nilson, como o Leonel já disse, a gente podia classificar ele até como 10º vereador, né? Que era uma pessoa que constantemente frequentava essa casa, participava dos eventos na área externa, era um protetor da causa animal, uma pessoa que criou sua família, né, no Volante, 2 filhos militares, que são pessoas de grande exemplo de conduta, de retidão. Então, em nome dessa casa aqui, eu queria fazer esse registro, porque é uma pessoa que faz falta aqui quando a gente chega, a gente não vê ele mais com o bolatinha dele, aqueles cachorrinhos, né? E assim, até a população achei bonito o carinho das pessoas nas redes sociais, né? Falou, pô, nunca mais o Parque Sabiá vai ser o mesmo. Então, assim, é uma pessoa que partiu de repente e já deixa grande saudade aqui, não que os outros não deixem, mas ele em especial porque era uma pessoa que convivia diariamente com a gente aqui. Então, eu queria fazer, em nome de todos os vereadores, esse registro aqui aos familiares. Ou seja, a parte vereador. Perfeito. E ele era uma pessoa zelosa por esse espaço aqui, pela avenida toda. Né? Quando o passeio embaixo caiu, ele veio falar conosco, o poda de bambu, ele estava sempre zelando aquele barco que descia lá da sua rua, ele também cobrou o pessoal, enfim, a academia, e era assim, muito presente e tudo que o vereador disse é verdade sobre ele, fazia muita falta. Obrigado. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar número 67 de 2023, de autoria do vereador Anselmo Ito Leopoldino, aos familiares do senhor Nelson Alberto Soares Travinic. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Eu não Anselmo. poderia também deixar de fazer um registro aqui na família Travinic, talvez muitos não tenham conhecido. O senhor Nelson foi um dos responsáveis pelo primeiro observatório aqui da nossa América Latina, o Flamarion, aqui na Solano Braga. O pai dele foi fundador desse loteamento aqui que chama Jardim de Viena, muitos não conhecem, mas foi uma figura muito importante, não só para Matias, no futebol, não só para São Paulo, mas também para todo mundo, como cientista e astrônomo, né? Ele foi um dos responsáveis pela primeira vez que o homem pisou na Lua, ele contribuiu para os estudos espaciais, para que essa viagem fosse possível. É uma pessoa que deixou aqui nessa cidade grandes feitos, até em favor do nosso município, como o relógio de sol no ato da Capela do Rosário, uma pessoa que sempre visitava aqui essa cidade, porque morava em São Paulo, mas tem 2 filhos aqui, tem netos. Então, essa casa também é necessário que se registre da grandiosidade que esse homem deixou para a humanidade. Os estudos dele, com vários livros publicados, é referência para todo mundo da ciência da astronomia. Então, queria deixar esse registro aqui, os sentimentos da família. Obrigado, senhor presidente. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar número 68 de 2023, de autoria do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho, aos familiares do senhor Josmar Antônio de Almeida. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito o vice que tome meu lugar. Está em discussão a indicação número 281/23, de autoria dos vereadores Anselmo Ítalo Leopoldino, João Felipe da Silva e Diego Damasceno Milione. Reforma no barquinho e na lanchonete da quadra na Vila São Damião. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito ao presidente que retome a cadeira.
Está em discussão o pedido de empréstimo do auditório vereador Joseli Gama Pereira para o Departamento de Promoção Social no dia 25 de setembro de 2023, das 14 horas às 16 horas, para a realização de reunião da proteção e atendimento especializado à família individuais. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o pedido de empréstimo do auditório vereador Joseli Gama Pereira para a Escola Municipal Marieta Miranda Couto, no dia 5 de outubro de 2023, e do dia, o dia todo, para que os alunos possam assistir ao filme. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Olá, senhor presidente. Com a palavra, vereador Anselmo. Requer a dispensa de interstício previsto no artigo 167, parágrafo 1º do Regimento Interno, para que Vossa Excelência convoque reunião extraordinária, após essa, a fim de apreciar em segunda discussão e votação a proposição de lei número 29/2023, que dispõe sobre a revisão geral da remuneração de servidores públicos municipais ativos, inativos, comissionados, agentes políticos, conselheiros tutelares e pessoal contratado do Poder Executivo no exercício de 2023. Obrigado. Está em votação o pedido de dispensa de interstício previsto no artigo 167 do Regimento Interno, de autoria do vereador Otávio Júlio. Do vereador Anselmo Ito, para que seja convocada a reunião extraordinária após esse afim de apreciar em segunda discussão e votação a proposição de lei número 29 de 2023, que dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais ativos, inativos, comissionados, agentes políticos, conselheiros tutelares e pessoas contratadas do Poder Executivo no exercício de 2023. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade, ficando convocada a reunião extraordinária para após o término dessa. Gostaria de pedir à Comissão de Legislação para que se reúna extraordinariamente após o encerramento dessa sessão, a fim de exarar o parecer de redação final. Concedo a palavra livre aos oradores inscritos. Senhor presidente, por ordem. Só quero fazer antes de terminar a sessão do orador, quero aqui cumprimentar aqui cordialmente o presidente do sindicato, o senhor José Mauro, os servidores que estão aqui, dizer que muito nos honra a presença de vocês. Vocês venham sempre na casa e, quando não puderem, acompanhem as nossas reuniões, que é online, às 18 horas, sempre a segunda-feira. E pode contar aqui com o meu mandato, o que der vier. Beleza? Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Não havendo oradores inscritos, solicito ao secretário que faça chamada final dos senhores vereadores. Anselmo Vitor Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Milione. Presente. João Felipe da Silva. José Carlos Souza Páscoa. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo dos Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wellington Rodrigues da Silva. Presente. Uma boa noite a todos e declaro encerrada a presente reunião.